Olá família, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Estendendo a Pregação. Hoje eu tô aqui com o nosso irmão Cláudio Fernandes e a gente vai estender a pregação do último domingo, Filhos Maduros. Vamos nessa? Cláudio, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Eu queria começar com aquela pergunta que a gente faz para todo mundo, né? E eu estou muito empolgado com essa palavra e eu queria entender como é que o Senhor gerou essa palavra dentro do seu coração, como é que isso foi gerado em você para ser tão poderoso e tão rico para a gente nesse último domingo. Bênção, né? Privilégio estar aqui junto com vocês aqui, essa oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para estar junto com a igreja, né? Somando, contribuindo. Essa palavra sobre filhos maduros vem muito da leitura das Escrituras, por exemplo, no livro de Hebreus, quando a gente vai lendo Hebreus, você vai percebendo ali como que o povo, né, os cristãos da igreja primitiva já estavam, por causa da perseguição, por causa das situações adversas que estavam acontecendo, muitos já estavam voltando para o judaísmo, né? E aí o escritor aos Hebreus, ele vem com uma palavra exortando, né, os irmãos à maturidade, ao crescimento, ao discernimento, né? E aí quando a gente vê Paulo, quando a gente vê Jesus, né, trazendo uma palavra, né, como eu trouxe no domingo, né, uma das palavras muito recorrentes no Novo Testamento é filho. Se você for ver, assim, é o tempo todo, né? Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus, quando vai propor uma parábola, muitas vezes ele inclui os filhos, né? Um filho, dois filhos, né? Então, dentro disso, a gente vai percebendo o quanto que o Senhor ele está falando, né? Com nós somos filhos de Deus, né? E o propósito é o quê? É que nós sejamos filhos maduros, né? Quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos filhos, mas nós não podemos nos acomodar, né, a essa situação, a um propósito, a um objetivo do Senhor, que nós venhamos crescer, amadurecer, para que haja discernimento, para que haja desenvolvimento, para que nós possamos realmente viver aquilo que é o plano e o propósito de Deus para cada um de nós, né? Como filhos e filhos maduros. Uau! E essa palavra, principalmente ontem, ela me pegou muito por conta das duas traduções, né? Eu acho que é o ponto chave, assim, pra gente entender muitas vezes o que o Senhor tá falando, quando as palavras parecem tão contrastantes, né? Porque a gente vai olhar ali, contudo, aos que creram e receberam, que creram em seu nome e receberam, né? Deu os direitos de ser chamados seus filhos. Mas a gente vai lá pro Sermão da Montanha e o Senhor tá falando, Jesus, na pessoa dele, né? Tá falando sobre outras questões, né? Tá falando sobre, assim, vocês se tornarem filhos do seu pai, seu pai, o Senhor, através de umas outras questões, né? Através do aperfeiçoamento de tudo aquilo que ele está trazendo ali. E aí eu queria deixar para você que eu acho que a explicação foi fantástica, né? Quem são os técnons e quem são os ruiós, né? Então, quando a gente entra ali, o apóstolo Paulo falando em Romanos, a gente vê que o apóstolo Paulo começa falando sobre uma vida, né, que nós não podemos ser dominados, controlados pela nossa carne, pelos nossos desejos, que nós precisamos ser filhos, né, que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos a cada dia entender a importância da intimidade, né, com o Espírito Santo, da leitura da palavra de Deus, né, para que nós possamos o quê? Amadurecer no processo. Aí ele fala, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos maduros, né? São os ruiós, né? Mas aqueles que estão no início da sua jornada, na sua caminhada, né? Aqueles que falam paizinho, papai, que estão no início, né, da sua vida cristã, são os técnicos, são os filhinhos, né? Os filhos que estão no início, né? Há uma imaturidade, mas nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer para que nós possamos a cada dia, como crescer, como amadurecer, ser dirigidos e
guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí quando a gente vê ali Jesus no Sermão da Montanha, para que vocês sejam filhos de Deus, vocês precisam amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem, né? E assim, pra gente é impactante, se a gente parar no texto e a gente for refletir no que Jesus está falando, para mim ser filho de Deus, eu preciso amar os meus inimigos e orar por aqueles que estão me perseguindo. Falou, poxa, então para ser filho há uma condição, mas aí que a gente fala, então eu preciso de entender, eu preciso de compreender o que Jesus está querendo dizer. Quando a gente chega no português, nós ficamos limitados, porque todas as palavras vão estar como filhos, mas para que a gente possa entender o que Jesus está falando ali, para que sejamos filhos maduros, né? Ali é o ruiós, filhos maduros de Deus, e nós vamos ter essa condição de ter esse discernimento, né, de que, né, a própria palavra fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, né? Então nós temos um inimigo, o nosso inimigo tem nome, é o diabo, é o divisor, é aquele que vem para trazer mentira, engano, né? E nós precisamos o quê? Estar sensível à pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos ter discernimento e que possamos crescer na presença do Senhor, né? Não nos acomodar a uma vida, sabe, de imaturidade, uma vida de ficar na dependência de outras pessoas. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, sabe, buscar na palavra de Deus discernimento e o Espírito Santo, né? Hoje nós estamos no ministério da pessoa do Espírito Santo, e é Ele que vai nos dar discernimento, é Ele que vai nos conduzir diante daquilo que é a vontade do Pai, nos conduzir para uma vida de maturidade, né? Nós precisamos ser filhos de Deus, cristãos, né, maduros. Sim, e lá no finalzinho se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, no final de Hebreus 5, né, que Paulo vai começar a falar sobre essa questão do alimento sólido, e particularmente, Claudião, eu acho que existem duas coisas muito importantes nesse aspecto, né? Porque ontem você falou, né, sobre o inimigo que está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, e muitas vezes ele encontra nos nossos meios técnicos, né? Às vezes nos encontra no estado de técnicos, né? Que é, assim, imaturidade, essa incerteza que a gente vai gerando muitas vezes de se nós somos ou se nós não somos, né? Quantas vezes a gente não fica, como o pastor Fernando falou no domingo passado e o café no domingo retrasado, fica em cima do muro, né? E muitas vezes a gente não quer avançar em algo, né? E o quanto isso é prejudicial para você, nesse risco, né, do inimigo que está ao nosso derredor, mas também daquilo que o mundo espera, né? Se a gente falar, mas por que eu preciso amadurecer? Por que a gente precisa crescer, né? Essa síndrome de Peter Pan cristã aí, né? Que você tem, tipo, mas por que eu preciso crescer? Porque o mundo espera, né? Todos estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, né? Não é só exatamente porque você precisa não pode cair nas garras do diabo, não é nem sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente vai ver ali principalmente em Romanos, né, essa questão da galera que ainda estava levando uma vida de pecado, se desvencilhando de tudo isso, mas tem um caminho maior para ser prosseguido. Tem um caminho maior, tipo, longe daquele seu pecado de estimação. Tem um lugar onde o Senhor quer te fazer mais forte para algo, para literalmente ser sal e luz aqui na terra, né? Existe esse propósito do Senhor, né? Amém, é isso mesmo, né? Há uma expectativa, né, para que os filhos de Deus sejam revelados. E que filhos, né? Filhos maduros, né? Nós não podemos, né, viver uma vida uma vida medíocre, né? Nós precisamos realmente crescer e ter discernimento daquilo que é a vontade e o propósito de Deus. Nós só vamos avançar e crescer na medida em que nós vamos nos colocando a cada dia na presença do Senhor, né? Precisa de haver um despertar, precisa de haver olha, eu não quero mais, eu quero haver um posicionamento nosso de viver uma vida, né, na busca de servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para que Ele nos conduza dentro daquilo que Ele tem um plano, Ele tem propósito. Nós estamos aqui não é para encher banco, encher templo dos
né, encher templo de pessoas, não, mas é que aqui nós estamos sendo preparados, estamos sendo ensinados ao quê? A sermos sal e luz nesse mundo. Quando nós saímos dessas portas aqui, nós estamos para quê? Para testemunhar do amor, do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, né? Então é isso. Então a nossa vida de maturidade, ela tem um reflexo diretamente, primeiro nas nossas vidas, né? Que nós vamos estar o quê? Entendendo um propósito, né? Vamos ter discernimento do nosso propósito, nós vamos ser o quê? Um canal de bênção dentro das nossas famílias, aonde nós vamos testemunhar do amor de Deus, do cuidado de Deus, né? Dentro das nossa família, no meio dos nossos familiares, os nossos familiares vão ver Deus em nós, através de nós, né? E nós vamos ser também, ser um canal de bênção na sociedade, onde o Senhor nos conduzir, nós precisamos de ser sal e luz, né? Nós precisamos testemunhar um testemunho maduro da presença do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Então precisamos realmente amadurecer. Uau, isso é corroborar com o plano do Senhor, né? É que possibilitar que outras pessoas vejam, né? Muitas vezes a gente deveria ter essa pressa, né? Às vezes a gente tem pressa para tantas coisas, né? Mas a gente não tem pressa para se tornar esse filho maduro, que muitas vezes, usando aqui uma licença poética, né? É a única Bíblia que alguns dos nossos irmãos perdidos pelo mundo estão precisando ler, né? A única Bíblia que alguém tem acesso às vezes é a sua vida. E isso eu acho que tem sido para mim o meu maior motivador para me tornar cada vez mais maduro no Senhor. Porque eu sei que muitas vezes para as pessoas do meu trabalho eu sou a Bíblia que eles estão lendo. Às vezes para as pessoas da minha família eu sou a Bíblia que eles estão lendo. Né? E isso precisa nos impulsionar, porque também é dessa forma que a gente corrobora com o plano do Senhor de salvação para a vida dessas pessoas, né? Amém. Vamos lá. No começo da pregação, o Senhor comentou sobre uma questão muito legal sobre os dois filhos, né? A gente tinha lá o filho que disse que ia trabalhar na vinha do pai, mas não foi. E a gente tem aquele que falou que não ia e foi, né? O Senhor vai dizer que ele tem muito mais se agrada no segundo, né? E juntando essa passagem, juntando essa parábola ali com João 14, se eu não me engano, onde o Senhor fala que os que lhe amam são os que lhe obedecem, né? E esse é um posicionamento de filhos muito maduros, né? Eu acredito, a gente estava até conversando antes do podcast começar, que não tem mais para onde a gente fugir. Você está ouvindo esse podcast, você pertence aqui à nossa comunidade, esse é um papo agora com a nossa comunidade, mas não sai daí, calma, vai ter palavra de Deus para sua vida também. Sobre as práticas de um filho saudável, né? O Senhor vai ali falar basicamente, eu acredito, né, que o Sermão do Monte ele tá ali para diversas questões, mas muito também para tornar os filhos maduros, para nos ensinar. É o momento que o Senhor não nega a lei, mas ele dá o sentido completo dela. Ele dá a nossa forma de viver. E essa obediência a tudo isso que o Senhor tem dito em Mateus 5, 6, 7 é justamente o que nos torna, né, filhos maduros. São comportamentos de filhos maduros, né? E aí o Senhor comentou muito ontem sobre não abandonar a palavra. Não abandonar a palavra, porque é isso que vai nos tornar maduros. Esse é o alimento sólido que nós temos consumido, né? É isso aí. Quando a gente vai percebendo na caminhada cristã, aí nós falamos de filhos, né? Somos filhos. E se a gente comparar com o nosso dia a dia, nós experimentamos tanto o amor, o cuidado, a presença do Senhor. A gente realmente, Deus pra gente é algo que nós vivenciamos, que nós experimentamos. Não é uma crença apenas. Nós temos um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus. E nesse relacionamento nós entendemos, nós sentimos esse amor tão grande, tão precioso da pessoa de Deus sobre as nossas vidas. Então esse amor ele é notório, né? E diante desse amor, qual é a nossa? Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas muitas vezes, né? Obrigado, Senhor. Nós agradecemos o amor de Deus, né? E não tem nada de errado em você agradecer. Mas qual é o próximo passo? A própria Escritura fala: aquele que ama a Deus, os filhos que amam o Pai, eles obedecem ao Pai, né? E nós temos isso, assim, nós como
comunidade, nós temos recebido palavra de Deus que tem nos direcionado a uma vida, né, da leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de consagração, de santidade na presença do Senhor, para que nós possamos realmente crescermos e sermos despertados naquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, né? Muitas vezes nós estamos esperando, nós estamos querendo que coisas aconteçam, mas nós não temos a maturidade para que ainda aconteça, né? Então o Pai só vai nos entregar aquilo que ele já tem separado para nós quando nós fomos filhos maduros. Então a maturidade ela precisa acontecer. Um pai não pode dar para um filho um carro enquanto ele não amadureceu, ele não tem, né? Às vezes não é nem só questão de idade. Se você tem um filho que ainda não se apercebeu da vida, você não vai dar um carro, uma moto na mão dele, porque senão é perigoso ele ir no primeiro poste ali e se arrebentar, e aí tipo assim, aquilo que era para ser uma bênção se torna o quê? Se torna um tropeço, se torna um castigo, se torna então para que nós recebemos receber do Senhor aquilo que eu sei que Ele tem para nós precisamos o quê? Sermos obedientes ao Senhor, uma vida de busca do Senhor na palavra de Deus, né? Que é o alimento sólido, né? É muito bom, hoje nós temos nas mídias sociais muita gente boa falando, muita gente trazendo palavras de Deus realmente, onde nós somos edificados, mas nada disso substitui uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor, de oração e a leitura da palavra de Deus, né? É na palavra de Deus que Ele vai se revelar, é na palavra de Deus que nós vamos ter esse alimento sólido para que nós possamos crescer, para que nós possamos realmente ter uma vida madura, né, na presença do Senhor, não viver de experiência de outras pessoas. Aquilo que aquela pessoa está trazendo foi o Senhor que revelou para ela. Então nós agora temos a responsabilidade do quê? De irmos buscar. Senhor, fala comigo também, eu quero ouvir tua voz. Uhum. E a Aline comentou também quando ela estava fazendo podcast com a Ali, mas também é muito precioso isso que você disse a respeito de... Muitas vezes a gente está consumindo alimentos que não são sólidos. Na minha cabeça, né, aqui a gente costuma brincar, no século 2024, a gente está recebendo muita informação a todo momento. Só que qual que é esse lugar, né? Tipo, o Espírito Santo tem falado em nós e o Senhor nos disse, Ele te fará lembrar. Mas como Ele te fará lembrar de algo que você não leu, de algo que você não aprendeu? E por mais que, assim, eu gosto muito, eu leio muitos livros de grandes pessoas que influenciam a nossa fé até hoje, mas nada se compara a você se debruçar sobre a palavra e ter ali a certeza da presença do Consolador, porque essas pessoas também precisaram ser reveladas por Ele. Por mais que esse arcabouço de coisas que aconteçam, eu gosto muito de fazer um exercício de ler a palavra com algum comentário do lado, porque aí ele vai revelando coisas tipo assim, olha só, eu não sabia que isso aqui se passava nesse período do tempo e tudo mais. Mas aquela palavra se tornar rema na sua vida precisa ser direcionada pelo Espírito. E eu acredito que quando Paulo, né, o escritor dos Hebreus, né, para ser correto teologicamente aqui, tá falando ali no final dos Hebreus, né, da carta, que eles estão precisando que as pessoas expliquem para eles. É justamente esse mesmo comportamento que a gente tem muitas vezes de passar de vídeo para vídeo de pregação, de vídeo para vídeo de 10, 20 minutos. A gente tá num vídeo de, muito provavelmente, 30 minutos aqui, não estou criticando esse tipo de coisa. Mas é que não pode ser a base da nossa alimentação. Aquilo que é... O Sidão falou sobre isso, né? Eu tava comentando que a Aline tinha comentado sobre isso também, mas o Sidão falou sobre isso. Quantas vezes a gente está se alimentando de fast foods espirituais? Né? Muitas vezes porque a palavra já está mastigada, já está pronta e a gente pode só engolir, né? Em vez de muitas vezes passar pelo processo que gerou aquela palavra. Tenho certeza que muitas dessas palavras que a gente tem ouvido, principalmente as mais categóricas, né, como essa desse domingo, a do café, a do pastor Fernando nas últimas semanas, foram geradas com muita dor. Foram geradas dentro de um caminho onde o Senhor te coloca para ser aperfeiçoado diante daquilo, né? Te coloca num caminho e assim, essa palavra vai ter que ser verdadeira dentro de você. Né, o pastor Fernando adora trazer uns exemplos, né, daquilo que aconteceu com ele, por exemplo, lá no Ceasa. Se você não viu, volta lá, tá no nosso canal do YouTube. Mas isso
muito importante, né, de se debruçar sobre a palavra e deixar que ela se torne viva e eficaz em você, né? Não deixar só ficar comendo alimento que já foi processado por outras pessoas, né? Realmente, isso é a leitura da palavra. Eu costumo dizer que a minha escola, né, quando eu me converti, eu tinha um irmão que foi bênção da minha vida, assim, e a gente pegava texto por texto, versículo por versículo, e a gente ia lendo a palavra, discernindo aquilo que estava na palavra, e o Espírito Santo, ele queimava no nosso coração. Era tremendo, sabe, aqueles momentos, tipo assim, eu trabalhava na época de motoboy, eu fazia o serviço rapidão, voltava pra gente ficar lendo a palavra, porque era tremendo. Eu chegava em casa, né, e eu tinha a mesa, sentava na mesa, abria minha Bíblia Thompson, né, na época eu tinha a visão boa, eu conseguia ler até a Bíblia Thompson, a letrinha que hoje eu não consigo ler mais nada, assim, e lia aquilo ali e queimava meu coração, né, e como é bom, né, esse momento da leitura da palavra, de você sentar, você meditar na palavra de Deus e ela falar com você. Como Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, né? Entendeu? Conforme Jesus ia falando e o coração deles iam queimando, né? Porventura, quando ele falava conosco, o nosso coração, o seu coração, o meu coração anunciar, né? Eles olhavam um para o outro e falavam assim, o nosso coração queimava, ardia, porque a própria palavra estava caminhando com eles, né? Eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos e eles reconhecem que era Jesus, né? E é isso, é a revelação da palavra, né? Porque a palavra, ela é viva, né? O Espírito Santo, ele revela a palavra aos nossos corações, e aí nós vamos ter o quê? Esse caminho de poder entender que, olha, Deus está falando comigo, e isso vai sendo gerado no nosso coração, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, né? Nós vamos entendendo o quão é maravilhoso viver a palavra de Deus, né? Que nós possamos, assim, ser esses que, ao ler a palavra de Deus, possamos compartilhar daquilo que o Senhor tem falado conosco. Glória a Deus. Essa é a hora, né? Dos verdadeiros adoradores, dos verdadeiros filhos, dos filhos maduros adorarem ao Pai em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus, Claudião. Queria pedir para você orar, para abençoar a vida dos nossos irmãos, pedindo para que o Senhor dê discernimento e mais maturidade para os nossos corações. Amém. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Senhor de graça, eu te louvo, Senhor, te agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estarmos juntos, ó Pai, compartilhando, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor. Ó Pai, queremos aqui nos colocar diante de Ti, Pai, como filhos, ó Pai, para Te servir, para fazer aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Queremos ser filhos obedientes, Senhor, fazendo, Senhor, a cada dia, Senhor, aquilo que o Senhor nos manda, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que o Senhor trouxe até esse podcast, Senhor, que nós possamos, assim, entender, discernir, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado conosco, Senhor, e que no nosso coração, Senhor, nós possamos a cada dia caminhar na direção para que, ao ouvir a Tua voz, Senhor, a buscar discernimento na Tua palavra, nós possamos crescer, amadurecer, Senhor, na Tua presença, Senhor, para que possamos fazer, Senhor, a diferença onde o Senhor nos conduzir, Senhor, para que possamos ser sal e luz, ó Pai, aonde o Senhor nos levar, Senhor, para que possamos ser um canal de bênção na vida, Senhor, daqueles que nos rodeiam, Senhor, e, ó Pai, possamos estar preparados, ó Pai, para responder, Senhor, a razão da nossa fé, o porquê, Senhor, de tudo quanto, Senhor, nós temos feito e vivido, Pai, na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse canal, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de juntos, ó Pai, ouvirmos a Tua voz, Pai, compartilharmos daquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cláudio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você que ficou até aqui, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com mais irmãos para que isso alcance mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas por essas palavras. Se você perdeu essa pregação ou qualquer uma das outras que a gente comentou aqui, a gente tem tudo disponível tanto no nosso canal do YouTube quanto no seu agregador de podcast favorito, tanto a pregação do domingo quanto os estendendo a pregação. Deus te abençoe,
Muito obrigado e até a semana que vem.